Eu estou falando de depósito eterno no seu espírito, está tudo lá. Você tem uma visão para ensinar, você tem um chamado para evangelizar, você tem um chamado missionário, você tem um chamado pastoral. Está tudo lá. Desde quando gerou o teu chamado na eternidade, a visão do teu chamado. Nós estamos na Igreja da Fé Cristã. Pastor Arnaldo, falei com ele hoje de manhã, lá de Brasília. Pastor Alberto. Eu vou ficar sem almoço hoje. Pastor Alberto. Vamos lá. Como sempre nós usamos o exemplo da igreja local, tá? Eu tenho que deixar o Arnaldo lá em Brasília, senão eu chamo ele de novo aqui. Vamos lá. Quando Deus gerou o chamado do pastor Alberto, lá na eternidade, e eu preciso citar o exemplo da igreja local. Eu digo que é um entendimento incompleto, para não dizer errado, que a maioria das pessoas tem. Olhe para cá, por favor. Digamos que aqui está a Igreja da Fé Cristã. E muita gente pensa assim: o pastor Alberto estava inserido no chamado da Igreja da Fé Cristã. Não. Deus não chama instituição. Deus não unge instituições. Deus chama pessoas, Deus unge pessoas. Então não é o pastor Alberto que está inserido no chamado da Igreja da Fé Cristã. Olhe para cá, desde a eternidade, a Igreja da Fé Cristã é que está inserida em algum momento no chamado pessoal do pastor Alberto. Ok? Seu nome, querido? Carlos, obrigado. Me permita. Eu vou dar ao Carlos 200 anos. 200 tá bom, Carlos? 200. Você vai sentar com o pastor Alberto por 200 anos. E ele vai compartilhar a visão que Deus tem para a Igreja da Fé Cristã. E ele vai compartilhar essa visão com você. 200 anos dá para ele aprender muita coisa, sim ou não? Mas ele nunca terá na mesma quantidade que ele sobre a visão que Deus tem para a Igreja da Fé Cristã. Por quê? Porque ele receberá por compartilhamento, mas ele recebeu por depósito eterno no seu espírito, quando Deus gerou o chamado dele desde a eternidade. Agora é a hora que você faz assim, estende a mão na direção do seu pastor. Diga: pastor, é por isso que muitas vezes o senhor foi fazer coisa e eu não concordei, e eu achava que o senhor estava errado. Eu não via o que o senhor estava vendo. Entendeu? Esse é o grande desafio de um pastor. Compartilhar a visão. Primeiro, porque ela não é tão clara para ele, ela vai sendo manifesta e revelada ao longo do tempo. Mas tudo que vem da eternidade vem pleno. Vamos para a prática. Eu sempre uso esse exemplo. Às vezes o pastor vai chegar num terreno baldio no fim do mundo, perto do lugar nenhum. Ou ele vai chegar num prédio velho, caindo aos pedaços. E aí, quando ele botar o pé ali dentro, meu Deus, que coisa linda, Jesus respondeu, aleluia, glória a Deus, achei o lugar. Aí vai correr lá para os irmãos: gente, eu encontrei o lugar que Deus nos deu. Às vezes é feio demais, é longe demais, é caro demais. Vamos lá ver o local. Quando chega no local, o povo olha, diz: bota a mão na cabeça, meu Deus, meu pastorzinho ficou doido. Porque você vai estar vendo um lugar longe demais, feio demais, caro demais, ou um terreno baldio perto do fim do mundo. Mas o que o pastor está vendo?
aquilo que veio da eternidade para o chamado dele, para o Espírito dele, desde a eternidade. Lá na eternidade, ali não é um terreno baldio, nem é um prédio velho, feio, ali está pintado, ali está cheio de gente, ele vê cada coisa no seu lugar. Se você perguntar a cor das paredes, ele sabe lhe dizer ali, naquela hora ele sabe lhe dizer aonde vai ficar cada coisa, porque já está tudo no Espírito dele, desde sempre, como é para ser e o que é para ser. Esse é o desafio, compartilhar a visão. Quando Deus gerou o teu chamado, Deus gerou a visão do teu chamado. Todos nós temos esse chamado pessoal e há uma visão de Deus para o teu chamado pessoal. Segunda coisa, quando Deus gerou o teu chamado na eternidade, Deus gerou a provisão. Todo o recurso necessário para o pleno cumprimento do teu chamado. Deus gerou na eternidade nele. Por muitos anos como pastor, eu sofri iludido. E eu vinha para o púlpito, irmãos, nós precisamos ofertar, porque a igreja não recebe dinheiro do Estado, o dinheiro para fazer a obra de Deus vem do bolso dos crentes. Lê do engano. Não. Todo o recurso necessário já foi provido na eternidade em Deus. Olha para alguém do seu lado e diga assim: ei, não, mas fala mesmo, diga: ei, se você não quiser colocar R$1 do seu bolso aqui na igreja da fé cristã, problema seu. Deus não vai deixar de fazer tudo o que Ele já decidiu fazer desde a eternidade. Se você não quiser colocar R$1 do seu bolso, problema seu. Deus não vai deixar de fazer o que Ele já decidiu fazer desde a eternidade. O que Ele nos dá é a oportunidade de participar de algo que Ele, e somente Ele, está fazendo. Todo o recurso necessário para o pleno cumprimento do seu chamado já foi gerado na eternidade em Deus. Em 2003, até então eu pastoreava a igreja, meu trabalho era implantar a igreja, no ministério que nós fazíamos parte. Fomos conversar com a nossa liderança para implantar mais um trabalho. Foi quando eles já estavam preparados para que a partir daquele momento nós então caminhássemos numa direção que Deus já tinha preparado e que nós não sabíamos. E fomos fazer em 2004 um trabalho numa comunidade muito carente. A partir dali começar um trabalho nessa comunidade em final de 2003. E fomos começar do zero. Uma comunidade bem carente. Minha esposa trabalhava no Hospital do Câncer do estado do Ceará. Eu trabalhava na hotelaria, era maître executivo de hotel, gerenciava restaurantes. Do Hotel Vila Galé em Fortaleza e também um restaurante Sobre o Mar na Praia de Iracema em Fortaleza, que eram os 2 melhores restaurantes da cidade. E primeiro sábado de janeiro de 2004, eu estava cuidando lá, estava lendo o jornal, na parte superior do restaurante Sobre o Mar. Os garçons estavam montando o restaurante, quando Deus fala comigo: largue tudo, vá cuidar das minhas ovelhas que eu cuido de você. Eu não tenho como agora, porque levaria meia hora ou mais, para contar passo a passo o que Deus fez nesse período de 1 ano e meio. Foi algo extraordinário que Deus fez. Mas quero simplesmente citar sobre isso. E desde o primeiro sábado de janeiro de 2004, por uma palavra de Deus, e eu entendo que o obreiro é digno do seu salário, a igreja deve cuidar muito bem do seu pastor, para que ele possa se dedicar unicamente à oração e à pregação da palavra, e não ter preocupação nem quanto que gasta com água na sua casa, luz na sua casa. Não deve ter esse tipo de preocupação, para que ele possa se dedicar exclusivamente ao serviço do reino. Eu entendo firmemente isso,
Mas eu tenho a palavra de Deus para mim, para minha casa, que Deus naquela época disse: quando a igreja tiver condições de assalariar você, pegue o salário e assalarie a outros, eu cuido de você. E desde o primeiro sábado de janeiro de 2004 que eu não tenho salário, eu não tenho ganho, eu não tenho nenhuma fonte de renda. Pastor, tem casa alugada. Todos os imóveis que nós possuíamos, nós ofertamos para missões. Carros, casas, terreno, moto, tudo que nós possuíamos na vida, nós ofertamos para missões. Eu não tenho salário da igreja, não cobro para pregar. Pastor, como é que o senhor vive? Eu não sei te explicar. Se eu soubesse, não seria milagre. Eu não sei como. Ando os 4 cantos dessa terra. Como? Não faço a mínima ideia. Eu nunca sei como que eu vou pagar a minha conta, das minhas contas no final da semana. Mas nunca me preocupo com isso. Porque no meu entendimento, se eu me preocupar, estou traindo Deus. Porque Ele disse: cuide das minhas ovelhas que eu cuido de você. Eu vou contar só algumas coisinhas, porque no meu espírito eu entendo de fazer isso. Quando foi no primeiro sábado de janeiro de 2004, quando Deus mandou largar tudo, falando sobre essa provisão, que Deus provê desde a eternidade. 2 semanas depois, Erialdo Pinho, o antigo diretor do Beach Park, ele me chama para ir assumir os restaurantes lá do Beach Park. Na época, 2004, 5 mil de salário, mais 20% de ajuda de custo. Era um bom salário para a época. E eu recusei, era 2 semanas depois. Como é que Deus me manda eu sair, disse que vai cuidar de mim, e 2 semanas depois aparece um negócio desse? Vou nada. E não foi. O trabalho que nós estávamos começando, irmãos, era uma comunidade muito carente, muito carente. Dízimos e ofertas somados no final do mês, R$50. Era o que juntava lá, assim, dos irmãos, dízimo e oferta no mês, era isso. Então, nós que custeávamos compra de cadeiras, equipamento, essas coisas, eu tinha uma reserva. Então, usava dessa reserva, e Deus fazendo coisas extraordinárias. Então, é uma questão matemática, ali uns meses depois, 5 meses depois, de onde eu tendo que custear minha casa. Eu tinha falado para minha esposa sair do trabalho. E depois desse tempo, uns 5 meses depois, então, retira e não repõe, é uma questão matemática, né? Então, acabou a reserva. E aí, o Senhor um dia chegou para mim, eu falei isso para o pastor, só essa parte eu contei para ele. Um dia Deus chegou para mim e falou assim, eu estava orando, e Ele disse: eu vou tirar tudo de você. Eu vou acabar com você. Eu vou tirar seu nome. Eu vou tirar a sua imagem, eu vou tirar a sua reputação, eu vou tirar tudo de você, até não sobrar nada de você. E nada do que eu vou lhe contar de agora em diante, eu atribuo ao adversário da minha alma. Foi o meu Deus que fez por amor de mim. Então começou a prova, 1 ano e meio. E por 1 ano e meio, a mão do Senhor esteve sobre minha vida e sobre minha casa. Quando eu digo a mão do Senhor, é a mão do Senhor, tá? Na igreja, irmãos, na igreja. Lá, se você for lá na igreja, você vai encontrar ex-paralítico, você vai encontrar pessoas que levantaram e saíram correndo na cadeira de roda, vários ex-aidéticos. Pessoas colocavam o câncer para fora, assim, no altar, de colocar o câncer mesmo, assim, marcado para fazer cirurgia de boca no dia seguinte para internar. Na noite anterior traziam e eles vomitavam o câncer ali mesmo. Inúmeros casos, muita conversão, muita gente se convertendo. Mas chegou um tempo na minha casa que para jantar eu, minha esposa e os 3 filhos, nós dividíamos um pacotinho. Não é um pacote de creme cracker. Sabe aquelas tirinhas? Nós dividíamos uma tirinha daquela para jantar, porque não tinha o que comer. Na igreja, Deus fazendo coisas tremendas. Eu jamais diria para alguém que eu estava necessitando de algo, não era por orgulho, mas era por entender que se eu fizesse isso, no meu entendimento, eu estaria traindo Deus, porque Ele disse: eu cuido de você. E se Ele estava querendo que eu passasse por aquilo, então amém. Quase todos os dias, na porta da minha casa, tinha proposta de trabalho.
de hotéis que iam inaugurar, que queriam que eu fosse selecionar o pessoal, com salário excelente. Mas Deus tinha dito, largue tudo, cuide das minhas ovelhas, que eu cuido de você. Por 1 ano e meio, eu não sei quantas vezes a luz da minha casa foi cortada. Nós tínhamos uma casa, e essa casa também ofertamos. Eu tinha 2 terrenos, um do lado e outro do outro. Uma cunhada minha casou, nós demos o terreno para ela construir uma casa. A outra também casou, e demos o outro terreno e ajudamos a construir a casa dela. O marido dela, o palavrão menor que dizia com crente, tinha 2 metros de altura. Agora, quando cortava a água, ou quando cortava a luz da minha casa, de quem que eu tinha que pedir água, irmãos? Até eu conseguir pagar as contas da água, e da casa de quem que eu tinha que pedir? E foi o meu Deus que me fez passar por tudo isso. Eu gosto muito de cuscuz, mas houve um tempo que eu e o cuscuz, nós cortamos relações, porque ele frequentava demais a minha mesa. Era de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. A minha esposa é uma mulher de Deus, uma mulher crente. Crente. Os meus filhos são bênção. Várias vezes, pessoas sentadas na sala da minha casa, nós com nada no armário, com dívida para pagar, e pessoas na minha casa trazendo proposta de emprego excelente, salário altíssimo. Ela só fazia olhar para mim e dizer assim, se você aguentar, nós aguenta. Teve uma noite que não tinha água para misturar, açúcar para misturar com água assim para dar para os meus filhos de manhã. Nós jantamos, fizemos um lanche. Depois eu descobri que muitas vezes ela ficou sem jantar, ela dividia para mim e os filhos, e ela mesma não comia porque não tinha suficiente. Várias vezes isso aconteceu. Várias vezes misturou açúcar na água para dar para o Isaac, que era pequenininho. Nessa noite nós lanchamos e não tinha nada. Ela chegou para mim e disse, amor, amanhã não tem açúcar para fazer uma garapa, para misturar, para dar para o Isaac antes de ir para a escola. Seis da manhã, eu quase não durmo aquela noite. E quando eu acordei, fiquei quietinho, porque eu não queria acordar ela, porque ia tocar no assunto. A gente não tinha onde comprar, não tinha com o que comprar. E os meninos precisavam ir para a escola. E aí, quando a gente falou, ela perguntou, você está acordada? Eu disse, estou, vamos levantar, vamos. Ela foi para a cozinha, não tinha o que fazer. E eu fui para a sala, que dava para uma varanda. Quando eu abro a porta da sala, irmãos, eu raramente conto isso. Muito difícil. Muito difícil eu contar isso. Não por vergonha, não é isso. É que é algo muito íntimo, meu e Deus. Eu tenho muita gratidão a Ele por Ele me permitir passar isso. Eu sou muito grato a Deus por isso. Então, assim, mas eu entendo no meu espírito de compartilhar algumas coisas com vocês. Entenda tudo que eu vou contar de agora em diante, nesse movimento da porta abrindo aqui. Quando eu abri a porta que dava da sala, que dava para uma varanda, tinha um saco, sabe esses sacos de 60 quilos? Tão cheio de compra que nem estava amarrado, escorado na grade assim, da varanda. E uma sacola com uns 4, 5 quilos de carne, amarrado em cima, 6 da manhã. E quando eu abri a porta, aquilo me passou na cabeça. Eu digo, foi algum supermercado que veio fazer a entrega, e passando tudo ao mesmo tempo, né? Eu digo, mas e se foi para nós? E se não foi? Se eu colocar para dentro tudo isso enquanto eu abrir a porta, né? E se eu colocar para dentro, comer alguma coisa, depois chegar o dono? E aí eu pensei que suspirei. Eu digo, deixa ser incrédulo, Giovanni. Qual é o supermercado que entrega às 6 horas da manhã? Eu disse, amor, vem cá. Que ela veio, eu disse, olha o que deixaram. Eles entregaram errado, eu já tinha a resposta pronta. Eu disse, qual é o supermercado que entrega às 6 horas da manhã para nós? Abri a porta. E nos outros dias, todos os dias, a gente jejuava até 3, 4 horas da tarde, eu mais ela. Eu digo, amor, acorda os meninos. E quando ela saiu para acordar, minha oração nesse dia de manhã, minha conversa com Deus foi, Deus, se eu perdoa, mas hoje não tem jejum não, hoje nós vamos comer. Irmãos, eu pegava, na época, em 2003, eu pegava R$2.000 e dava para minha esposa ir para o supermercado. A mesa da minha casa, às vezes no café, tinha comida para 30 pessoas, era só para mim, para provar o que eu quisesse. E nem isso, às vezes, devido à minha correria, não tinha tempo. Mas nesse tempo, às vezes, tinha um pãozinho com manteiga, um cafezinho,
que era a coisa mais gostosa que podia existir. É melhor, irmãos, pouca comida na mesa e tendo paz. É melhor. Vivemos experiências tremendas nesse 1 ano e meio. Tremendas. Falamos com o dono do prédio para duplicar o tamanho. Tinha uma coluna no meio do prédio, eu odiava aquela coluna. Falei com ele, vamos duplicar o prédio, a gente desconta no aluguel, pode ser. Eu digo, a outra parte nós vamos fazer uma virga bem grande, eu não quero coluna. Enchemos a parte das colunas aqui laterais, colocamos tudo para a estrutura da virga. Quando chegou a noite, disseram amanhã, que era para encher a virga, disseram à noite no culto, o pessoal que estava trabalhando, os irmãos lá da igreja. Pastor, não tem o cimento. Eu digo, nós vem trabalhar. Quando nós chegamos, 7 horas da manhã eles passaram da minha casa, meu filho mais velho, eu falei para eles, olha, vai junto com eles, eu estou já chegando, 15 minutos eu estou lá. Quando eu cheguei, irmão, quase que eu endemoniei. Eles estavam sentados. E vocês estão loucos. Mas pastor, não tem o cimento, mas tem a areia e tem a brita, mistura. Diante de Deus, irmão, fez isso. Eu lembro que eles tinham que colocar 6 carrinhos de brita. Eu não me lembro que quantidade era de areia. Era com carrinho de mão. Coloca o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O meu filho é que está enchendo. Quando ele está enchendo o 6º carrinho, batem lá no portão, na frente. Aí, quando eu abri, era um rapaz no depósito, material de construção, naquelas bicicletas de carga, com 2 sacas de cimento. Ele disse, pastor, uma pessoa comprou lá 10 sacas de cimento, mas pediu para eu vir agora trazendo essas 2 e entregar isso aqui para o senhor. E me entregou um papel. No papel estava escrito assim, Deus não ia deixar faltar. Você sabe que é uns crentes saem correndo no meio de uma bananeira, falando em língua. Outra vez, nesse mesmo período, eu estava na minha casa, eu tinha ofertado os carros que eu tinha. Estava sem carro. E eu estou na sala da minha casa, chega um senhor. Bateu palma, disse, a casa do pastor é aqui. Eu digo, pode entrar, querido. Quando ele entrou, aí eu sento, ele disse, não vou sentar não. Aquelas bermudas com bolsa de carga, né? Meteu a mão aqui, tirou um envelope. Disse, pastor, eu estava na minha casa, Deus mandou eu vir deixar esse dinheiro aqui para o senhor comprar um carro para o senhor. Eu fui, disse, filho, não vou receber não. Nós estamos em construção na igreja, se você doar para a construção, eu recebo, mas se for para eu comprar um carro, não vou receber não, porque eu vou pegar esse dinheiro e vou usar na construção. Ele disse, não é para o senhor usar na construção. Aí falou novamente, eu estava na minha casa, Deus mandou eu vir aqui para deixar esse dinheiro para o senhor comprar um carro para o senhor. Eu dei a 2ª vez a resposta, a 3ª vez ele falou a mesma coisa, eu dei a 3ª vez a mesma resposta, e eu digo que é essa hora que Deus diz, eu vou fazer de novo para ver se tu aprende. Ele mete a mão no outro bolso e diz, pastor, Deus falou comigo sobre a construção. Mandou eu trazer isso aqui para o senhor usar na construção, e esse aqui é para o senhor comprar um carro para o senhor. Eu disse, agora eu recebo, agora, né? 1 ano e meio, irmãos. Aí chegam os corvos na minha casa, vestindo paletó e gravata. Unimed do Ceará. Chegaram lá, os diretores, falaram comigo, se apresentaram, disse, olha, você é o pastor daquela igreja? Assim, assim, somos nós. Pastor, nós estamos criando grupos de venda aqui no Ceará. E de um dos grupos de venda eu quero designar um percentual para um pastor, e esse pastor é o senhor. E aí veio com o advogado, explicou do que se tratava, de cada venda de um plano, de um percentual da adesão e de um percentual da mensalidade, esse percentual seria destinado para mim, mês a mês. E eu digo, e o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 2 coisas. Terceiro dia útil de cada mês, o senhor telefona para o escritório para saber qual é o valor do cheque, porque como cada mês vai ingressar pessoas através desse grupo, esse valor aumenta, e acumula com o percentual da mensalidade. Depois, no 5º dia útil, o senhor vai com recibo correspondente ao valor. E pronto, só isso. Eu digo, é de Deus esse negócio. Irmãos, primeiro cheque, R$30. Você não dá glória a Deus, porque você não sabe o que era R$30 para mim naquela época. 30, 100, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, e foi subindo, e foi subindo, e foi subindo.
Você conhece alguém que teve aumento de salário todos os meses, da segunda metade de 2005 até dezembro de 2011, todos os meses? Está aqui um. Meu trabalho era dar um telefonema no terceiro dia útil, no quinto ir buscar o dinheiro. Mas só que tinha palavrinhas de Deus sobre isso. E aqui eu quero concluir essa parte. Primeiro, Deus falou logo comigo. Um discípulo meu disse: pastor, guarda um pouco. Quando estava ali já um bom valor, eu fui e peguei R$500 para abrir uma poupança. Eu disse: vou tirar R$500 por mês para colocar numa poupança. Tirei, depositei. Estava dias depois orando, aí ele vem aqui, sabe aquela conversa? Sabe o maná? E eu pensei, é uma palavra que Deus está me dando. Maná, o maná, o que tem o maná? O maná, aí ele diz assim, é aquele dinheiro. Se você guardar, vai estragar. Nunca acabe o mês com R$1 desse dinheiro. Então eu tirava o básico do básico para mim, comer, cuidar da minha casa, e todo o restante para a obra de Deus. Pagava prédio, de aluguel de igreja, de ministério que eu não conhecia, cuidava de missionário na Ásia, na África, mas não terminava com um centavo daquele dinheiro. E isso foi até dezembro de 2011. Até que o Senhor disse: você está dependente desse dinheiro, eu vou tirar também. Você tem que depender de mim. Querido, fala para quem está do seu lado assim, ó. Isso eu digo com muita compaixão, irmãos, isso que eu vou falar agora. Porque eu sei que tem espírito angustiado precisando ouvir isso. E eu quero que você diga para quem está perto, fala assim, ó, fica tranquilo. É só um tempo. Vai passar. Ele está cuidando. Não caminhe por segurança. Viva por dependência. Amém? Vamos prosseguir. Eu realmente não tinha pensado em me estender sobre isso, mas sinto paz no meu espírito em ter compartilhado isso aqui. Quando Deus gerou o teu chamado na eternidade, Ele gerou a visão e a provisão, ok? Por último, Deus gerou a autoridade. Terceira coisa, olhe para cá, por favor, isso aqui é muito importante. Eu gostaria que você mantivesse os seus olhos um instante para cá. A autoridade é o nível espiritual que você vai conduzir o teu chamado. Esse nível espiritual que você vai conduzir o teu chamado. Mantenha os seus olhos aqui. Quando Jezabel consegue manipular este nível de autoridade, muitos pastores, muitas igrejas, na intenção de ter mais resultado, acaba negligenciando o nível de autoridade que recebeu de Deus para conduzir seu chamado e acaba estabelecendo pessoas sem serem tratadas, estabelecendo pessoas sem o devido tratamento, sem serem provadas, sem ser provada a sua lealdade, mas às vezes na intenção de obter mais resultado, acaba negligenciando este nível de autoridade que recebeu de Deus para conduzir o chamado. Quando Jezabel consegue manipular este nível de autoridade, ela consegue manipular a visão e o propósito da igreja. Então essa igreja vai perder a identidade, ela vai perder o propósito, ela vai andar em círculo e ela vai viver de eventos, somente evento, e é só isso que é mesmo, evento. É de um evento para outro evento, e só se torna evento mesmo. Porque Jezabel agora está manipulando a visão e o propósito. A igreja não tem mais identidade. Antes ela tinha um foco, ela caminhava para um lugar, ela tinha um destino, mas agora Jezabel está manipulando, porque a única coisa que interessa é o resultado. E o nível espiritual está sendo negligenciado. Voltou. Nível espiritual que eu me refiro é o nível espiritual para conduzir o chamado. Então muitas vezes, na intenção de resultado, se permite pessoas, se aceita pessoas, se estabelece pessoas sem o devido tratamento, simplesmente porque está visando mais resultado. Olhe para cá um instante.
Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Que altura da revelação recebida? A altura que recebeu no seu chamado para conduzir. Quando um pastor, quando uma igreja abre mão do nível de autoridade que recebeu e vai buscar mais resultados somente, sem ter a preocupação com o nível espiritual, é Jezabel que está manipulando a liderança. Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Acabe era o rei, mas quem tinha usado o sinete real, o selo real, era Jezabel. Ela estava usando a autoridade em nome de Acabe. Quando a igreja ou a liderança abre mão desse nível de autoridade, muitas pessoas, usando o nome do pastor, vão matar e vão ferir em nome dos pastores, muitas vezes sem sequer o pastor tomar conhecimento. Na frente dos pastores serão pessoas muito prestativas, muito amorosas, e por trás vão detonar inclusive o próprio pastor, e primeiramente o próprio pastor, e ferir pessoas e afastar pessoas da liderança, inclusive da igreja, porque essas pessoas eram ameaça a essas ações de Jezabel, por causa da lealdade delas aos pastores. Acabe representa a renúncia ao exercício da autoridade na altura da revelação recebida. Estenda a mão na direção do seu pastor. Diga comigo: pastor, a autoridade neste lugar está sobre sua vida. Passe por cima, atropele, arrebente. Você entendeu? Amém? Até aqui, em algum momento, pode parecer que a liderança aqui é fraca. Mas sabe qual é o real problema? Povo de dura cerviz. Gente que não quer prestar conta da sua própria vida. Gente que não aceita que outros venham apontar o dedo no seu nariz. Pessoas com dureza de coração, dureza de cerviz. Crente que bate no peito e se orgulha de dizer: eu não obedeço pastor, eu só obedeço Jesus. Esse é o problema, de fato. Reconheço, irmãos, que como liderança no Brasil, nós temos muitas debilidades. Temos muitas fragilidades, inclusive fraquezas, como pastores. Mas eu creio, irmãos, nessa noiva imaculada, pura, santa. Ela existe, é real isso. Agora, o que nós temos é povo de dura cerviz. É muito fácil jogar a culpa sempre para os pastores, e eu não estou tirando a culpa que nós temos dos erros, das falhas que nós cometemos. Esta é uma promessa solene que eu faço aos novos convertidos, depois de um curso que eles fazem de discipulado. Eu faço uma promessa solene para eles, aos novos convertidos, e eu chamo eles, e os meus líderes já botam a mão na cabeça e já ficam assim: lá vem de novo. Tem um curso lá, quando eles terminam o curso, os novos convertidos, eu faço uma promessa solene na frente de todos. Eles se posicionam: olha, eu quero fazer 2 promessas a vocês. A primeira é que eu vou falhar com vocês e os meus líderes vão falhar também. Isso aí eu prometo. Em algum momento nós vamos errar. Pastor, o senhor não promete isso? Não, prometo. E nós somos bons em cumprir nossas promessas, viu? Graças a Deus. O senhor tem a intenção de errar? Não. O senhor quer errar? Não. O senhor quer falhar? Não quero, mas vou. Agora, com a mesma sinceridade e com a mesma verdade, eu digo para eles: se você quiser ir para o céu com a sua família, nós nunca vamos negligenciar, negociar, diluir a verdade. Nós vamos te ensinar a verdade com esta mesma verdade que eu estou fazendo essas promessas para vocês. Se vocês quiserem caminhar para o céu, nós vamos mostrar para vocês o caminho. Com a mesma verdade. Com a mesma sinceridade. Então eu entendo que nós temos falhas, mas eu entendo também que a maior dificuldade é um povo que quer fazer cada um que quer da vida. Nós estamos vivendo um tempo que o crente se orgulha de dizer que não obedece pastor, que não se submete a pastor. Eu não estou falando de autoritarismo.
Estou falando de autoridade, submissão à autoridade. Hoje à noite nós vamos tratar sobre princípio de autoridade. Hoje à noite. O crente bate no peito. Eu não obedeço pastor. Eu não obedeço homem. Ah, é? Vou para o céu, da boca de qual onça? Porque o reino de Deus, o mundo espiritual é regido por princípio, querido. Dentro do princípio da autoridade, tem uma coisa que nós chamamos de autoridade delegada. Dentro da autoridade delegada, vamos falar sobre isso hoje à noite, tem obediência relativa. O que é obediência relativa? Deixa eu pegar aqui, por favor, me permitam. Essa estante. Estante que chama? Como que chama? Estante mesmo, né? Então, o pastor delega a autoridade para essa estante. E agora essa estante é o líder do ministério de pedestais, estantes e instrumentos da igreja. O pastor delegou a autoridade para essa estante. E ela vai liderar o ministério de instrumentos da igreja. Aí o violão olha e chega para a guitarra e diz: eu não concordo. Olha para quem está do seu lado. Olha aí para quem está do seu lado. E diga assim: problema seu. Se você concorda, discorda, compra corda, vende corda, arma rede com corda, ou sei lá o que é que você quer fazer com corda. Contanto que você se submeta e obedeça. Sabe essa pessoa que te lidera hoje na igreja? Olha de novo para alguém e fala assim: ei, é de Deus demais para a sua vida. Pastor, não concordo. Existem duas situações na Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Duas situações que você está desobrigado de obedecer a alguém que hoje tem autoridade sobre tua cabeça. Duas, somente duas. Dentro do reino, uma fora do reino. Dentro do reino, duas. Primeira situação, em que você está desobrigado de se submeter e obedecer a essa pessoa que hoje lidera. Primeiro, se essa pessoa está numa vida de pecado. Não é se essa pessoa peca. Quem aqui peca? Pecamos. Não é que nós somos pecadores querendo ser santos. Não. Nós somos santos, justificados, que lutamos contra o pecado. Mas nós pecamos. Aquele que disser que não peca está fazendo Deus de mentiroso, está escrito. Então vamos lá. Se essa pessoa que hoje te lidera está numa vida de pecado, você está desobrigado diante de Deus de obedecer e se submeter a essa pessoa. Primeira situação. Segunda e última. Se essa pessoa que hoje tem autoridade sobre tua cabeça, na condução da sua vida, te leva a pecar contra Deus, ou seja, se essa pessoa te coloca para fazer algo que te leva a pecar contra Deus. Agora, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, nestas duas situações, se essa pessoa está numa vida de pecado, ou se essa pessoa está te levando a pecar contra Deus. A palavra que eu quero usar é a que eu vou usar. Eu quero usar a palavra direito. Você não tem o direito, hoje, de não se submeter a alguém que hoje tem autoridade sobre tua cabeça. Você não tem o direito de não se submeter a essa pessoa. Porque você não concorda com ela. Porque você não gosta dela. Ou porque você é mais capacitado do que ela. Ou porque não foi com os lindos olhos verdes que essa pessoa tem. Você não tem esse direito. Se submeta e obedeça. Ponto.
E obedeça sorrindo, alegre, feliz, aleluia, glória a Deus, vamos para o céu. É assim que funciona. Ah, pastor, mas eu não concordo. Eu vou pular de cima de uma gilete para eu me suicidar por causa disso. É um problema seu se você não concorda. A Bíblia é a Bíblia. O problema não é a liderança fraca. Por que Jezabel consegue entrar no meio da igreja? Porque encontra quem dê ouvido para o fofoqueiro. Pergunta aí para quem está do seu lado. Viu falar de algum fofoqueiro por aí? Gente. Olha para quem está do seu lado e diga assim: me mostre só a foto, deixe que eu faça o serviço. É, meu irmão. É assim que funciona. Você precisa se posicionar como cristão. O que é a obediência relativa? Deixa eu pontuar essas coisas aqui, porque eu ainda tenho algo que eu preciso tratar com você. Obediência relativa demandaria bastante tempo, mas eu quero citar essas 3 coisas, elas são importantes. Quando que é a obediência relativa? A obediência relativa é uma quase obediência. Diga comigo, quase obedecer ainda é uma desobediência completa. Não existe quase obediência. Agora estica o quase um pouco. Diga comigo, quase obedecer ainda é uma desobediência completa. Estica bastante o quase aí, vai. Foi quase. Quase obedecer ainda é uma desobediência completa. Quando é que a pessoa quase obedece? Primeiro, quando você escolhe a quem obedecer. Pastor, se o senhor botasse fulano, podia contar comigo. Mas o senhor colocou ciclano, não conte comigo não. Já estou deixando bem claro para o senhor. Lá no Pernambuco se diria o seguinte: ah, miserável. Então nem tente obedecer. Porque se você vai escolher a quem obedecer, ainda que você faça, lá no céu será contabilizado como uma desobediência completa. Quando você escolhe a quem obedecer. Pastor, mas se eu não concordo, primeiro se submeta. Passe por esse filtro. Se essa pessoa não está numa vida de pecado, ou se o que ela está colocando para você fazer não te leva a pecar contra Deus, primeiro obedeça. Depois, você pode procurar o meio legal. E à noite nós vamos entender esses meios legais. De como que você pode prestar a sua opinião a respeito daquilo. Mas obedeça. Se submeta. E se submeta feliz, sem murmurar. Sem murmurar, meu irmão. Feliz da vida. Fazendo de todo o coração. Quando você escolhe a quem obedecer, é uma quase obediência, é uma obediência relativa. Quando você escolhe como tem gente que fala assim, eu presenciei uma vez numa igreja, tinha terminado a ministração, o pastor fez uma reunião rápida, deu determinadas funções ali para alguns, e uma pessoa levanta e diz assim: pastor, eu vou fazer, mas eu quero deixar bem claro que eu vou fazer do meu jeito. Lá na Paraíba se diz assim: ah, infeliz. Então não faça não. Lá no Ceará diz peste. Então não faça não, peste. Por quê? Porque não vai adiantar de nada. Mesmo que faça, aquilo que fizer com esse coração ainda será usado no céu para lhe acusar. Não, eu faço, mas vou fazer do meu jeito. Congresso, um encontro, congresso, sei lá, de jovens, vamos lá, jovens, tá? Uma arena, enfim, jovens. Aí o pastor chega para o ministério de louvor: gente, eu quero que vocês cantem Divino Companheiro. Quem aqui conhece Divino Companheiro? 3, 4, 5 crentes na igreja. Divino companheiro no caminho. Aí o pastor chega para o ministério de louvor: eu quero que vocês cantem lá no evento de jovens Divino Companheiro. Segundo,
eu quero que vocês cantem 100 ovelhas. Quem conhece 100 ovelhas? Canta aí. Rapaz, igreja de crente, pastor. O povo é crente. Então eu quero que vocês cantem Divino Companheiro, 100 ovelhas, e eu quero que vocês cantem Rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, pois assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia! Deixa eu te explicar por que eu cantei esse louvor. Homens morreram cantando essas canções, andando por esse Brasil, século atrás, para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando ao nosso Rei. Eu cantei para honrá-los. Às vezes, eu gosto muito das canções atuais, mas às vezes a gente despreza ou desmerece aqueles que vieram antes de nós. Quem não conhece a sua origem, não valoriza o lugar que ocupa, não valoriza aquilo que alcança, porque esquece de onde veio. Amém? Então vamos lá. Então chega para o pessoal do louvor. Gente, eu quero, evento de jovens, eu quero que vocês cantem Divino Companheiro, qual foi outro? 100 ovelhas. E eu quero que vocês cantem Rosto de Cristo. E aí vai embora. Aí o pessoal do louvor, gente, o pastor não entende de música não. É música de jovem. Cala a boca. Cala a boca. Se ele falou, gente, vocês cantem Divino Companheiro, vocês cantem 100 ovelhas, vocês cantem Rosto de Cristo, mas se vocês tiver outras canções aí que você acha que fica melhor, pode fazer, está livre, não está livre? Mas se ele não disser nada, faz só aquilo ali mesmo, e não se meta a besta de fazer mais nada. Eu estava aqui em Campinas, vim ministrar numa igreja aqui, da Casa da Bênção, em Sumaré. E aí o pastor me relatando uma situação,
posso falar publicamente, porque isso é público, na igreja eu posso falar publicamente. Então, a situação era um retiro. E aí, quando foi, tinha uma programação, ia ter um louvor antes, estavam lá no retiro. E depois ia ter a palavra. Só que a programação atrasou um pouco. Quando o pastor chegou com o convidado que iria lá ministrar, o convidado teria que ministrar e sair, porque ele tinha um voo. Então o pastor chegou lá com o pessoal e disse: gente, nós vamos colocar primeiro o pastor para ministrar, depois a gente faz o louvor. O povo do louvor se levanta e sai e vai para os quartos com raiva, porque não cantou primeiro. Irmão, se sou eu, Jesus, me segura para eu não entrar na carne na hora dessa, porque eu vou fatiar o fígado de cada um com requinte de crueldade na Bíblia, eu sei ser duro, eu sei ser bastante amoroso, mas eu sei ser firme, e eu seria muito firme. Porque ele é o pastor da igreja. A visão está com ele. Se quiser botar para cantar no começo, bota. No final, bota. Não bota de jeito nenhum. Bota para cantar de madrugada. É a hora que ele disser e acabou a conversa. A bênção estará na obediência. Sabe uma coisa linda? Pega o instrumento. Não é só com o instrumento, tá? Que acontece. De várias outras formas. Vou usar o exemplo do instrumento. Sabe aquela hora, cara, 20 anos na igreja que ele me tocou, 20 anos, está tocando 20 anos na igreja. Aí sabe aquela hora, assim, ao longo desses 20 anos, que o cara fez aquele arranjo, sabe aquele arranjo, aquela harmonia, e dá uma olhada, faz aquela nota, e dá uma olhada assim, aí tem uns que, cara, tu arrebentou. Aí chega lá no céu, assim, porque me chamaram agora, meu livro aí, meu nome está aí no livro. Eu queria ver o que eu tenho para receber aí. 20 anos que eu estava lá servindo no Ministério do Louvor. Não, está zerado aqui a conta. Não, eu acho que tem algum erro aí. Vê aí no sistema. Tem algum erro. Eu toquei lá 20 anos. Não tem nada não. Como não? A Bíblia diz uma coisa interessante. Quem faz desejando ser visto, já recebeu o seu pagamento. Todas as vezes que você desejar mais de um na sua plateia, eu ia usar a expressão se lascou, pode? Você se lascou. Quem faz desejando ser visto, já recebeu o seu pagamento. Ser visto. Quando você escolhe quem obedecer, como obedecer ou o que obedecer, é obediência relativa. Eu faço isso aqui, mas isso aqui eu não faço. A obediência relativa é uma quase obediência, e a quase obediência é uma desobediência completa. O problema não é liderança fraca, é povo de dura cerviz. Vocês me dão alguns minutos mais, porque eu preciso uma coisa muito importante do que seria a outra ministração, e eu preciso, não posso deixar de compartilhar isso. Vou tentar fazer isso em 15 minutos, tá? 2 horas em 15. Pausa aqui. Põe aí, por favor, o ministério profético da igreja. A ação do profeta contra Jezabel. Eu preciso pontuar isso aqui, porque é muito importante. Na primeira palavra, na sexta-feira, é uma palavra de identificação. Essa segunda é uma palavra de confronto, de tratamento, de como fazer. Vamos lá. Concluindo uma para seguir na outra parte. Como que o pastor vai confrontar essa ação de Jezabel? Mantenha seus olhos só um instante aqui. O pastor vem para o nível de autoridade que recebeu de Deus para conduzir seu chamado. Muitas vezes, lembra que a ação é para promover um medo, para o pastor não confrontar? Jezabel está manipulando, o pastor prega, Jezabel vai lá e arranca do coração daquelas pessoas a semente, faz uma reuniãozinha, faz um lanche, um jantar. Irmãos, crente vivendo dentro da casa dos outros só vai dar confusão. Por quê? Porque é a Bíblia. A Bíblia diz assim: não esteja demais na casa do teu irmão, para que ele não enjoe de ti. Provérbios, isso.
Quando eu vejo crente grudado demais, meu amigo, minha amiga, meu irmão, e não sei o quê, e almoça junto, e café junto, e de madrugada junto, vai sair fofoca. Vai dar problema. Não, mas pastor, isso é amor. Não. O amor é eu não falar contigo durante 6 meses, mas eu sei qual é o teu coração para com o meu coração. Eu sei como você vai agir se alguém tentar me atingir. Eu sei o posicionamento e você sabe qual é o meu posicionamento se alguém tentar na minha presença falar algo contra você. Isso é amor verdadeiro, que protege os ausentes. Nem tente, na minha presença, falar mal de alguém. Eu posso conhecer ou não conhecer. Você pode ser o Papa. Eu não vou ficar calado. Não vou. Porque é um dever que eu tenho com a palavra. Você é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Nós vamos já chegar nesse ponto aí. Vamos lá. Então o pastor vem para o nível de autoridade que recebeu de Deus para conduzir o chamado. Jezabel morre em praça pública. O confronto tem que ser na lata, público. Os outros têm que tomar conhecimento, tem que saber. Pastor, mas isso vai denegrir. Esquece o politicamente correto. Ou você é politicamente correto ou bíblico. Esquece esse negócio aí de que está na sociedade hoje em dia, a moda é falar do politicamente correto. Esquece esse negócio aí. Ou você será politicamente correto ou bíblico. Pastor, não pode falar que homossexualismo é pecado. Falo de novo e falo de novo. Dá na cadeia, bote na cadeia e eu vou falar dentro da cadeia que homossexualismo é pecado. Não é uma doença, é pecado. O Senhor ama os homossexuais e abomina as suas práticas, porque é o que a Bíblia abomina. E eu preciso ter coragem para dizer isso. E se você não tiver, você ainda não conhece o evangelho do reino de Deus. Pastor, mas eu não posso dizer. Pode e deve. É seu dever como cristão. Mas não é politicamente correto. Mas é bíblico. É bíblico. Se o senhor for dizer isso na área de humanas, em qualquer universidade, o senhor será apedrejado. Qual o problema? Eu acho interessante o discurso de alguns crentes. Pastor, que bom que nós temos liberdade religiosa nesse país. Sim, e daí? Quem disse que eu preciso? Quer dizer que se não tivesse liberdade religiosa, você não ia servir a Cristo, não? Quer dizer que se desse cadeia, estar aqui hoje adorando a Deus, você não vinha, não? Quem foi que disse que eu preciso de liberdade religiosa? A Constituição de 88 confirmou isso, liberdade religiosa no nosso país, amém. Mas você sabe quem é o autor dessa lei? Não foi na Constituição de 88. O autor dessa lei foi na época que Jorge Amado era deputado e ele queria invadir o Brasil, implantando terreiro de Umbanda, e na época a lei proibia, e então ele criou a lei da liberdade religiosa para que a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé se instalasse Brasil afora. E aí veio a lei da liberdade religiosa. Pastor, eu pensei que tinha sido um crente, para que a gente pudesse pregar o evangelho livremente. Foi não. O Brasil está tão livre, mas tão livre, que os crentes pegam essa liberdade para a libertinagem. Verdade, irmão. Verdade. Sabe quais os países que estão experimentando avivamento? Nigéria. Quase toda semana tem crentes sendo sequestrados e assassinados. Parte do Egito está vivendo avivamento. Mais de 10 mil morreu no ano passado. Mortos. Por quê? Simplesmente pelo fato de ser cristão. A Coreia do Norte mantém aproximadamente, não se sabe ao certo o número, se estima em torno de 60 mil vivendo em campos de concentração, por ser cristão. Se você tiver acesso, consiga um livro chamado Os Olhos dos Animais Sem Cauda. Você vai entender o que eu estou dizendo.
Já que eu estou te dando a dica de um livro sobre isso, eu vou te dar uma dica sobre o Evangelho da China. Leia O Homem do Céu, testemunho verídico do irmão Yun. Nós estivemos juntos em 2009, líder da Igreja Secreta da China. Aí você vai entender como essa liberdade que nós estamos vivendo está prejudicando o Evangelho aqui. A gente se espanta dos muçulmanos ter coragem de morrer por causa da religião deles, quando na realidade esse deveria ser o desejo do nosso coração. Qual? Eu estou disposto a morrer pelo Evangelho de Cristo. O crente já deveria nascer com essa convicção, nascer na fé com essa disposição, de gastar a sua vida, se for preciso, pelo Evangelho. Mas nós não queremos. Nós queremos o Evangelho do comodismo. E ai de Deus se não me der meu 25º par de sapato, senão eu não vou mais para a igreja. A minha TV de 50 polegadas não está mais boa não. Deus, se eu sou de Deus... Isso aqui são outras horas. Estenda a mão na direção do seu pastor. Meu pastor, passa por cima, bata de frente, bote o dedo na cara mesmo. E ensine o caminho da porta de saída se for preciso. Como é, pastor? Isso mesmo que você ouviu, querido. Tem gente que vai lhe servir, mas não pode caminhar com você até no final, senão vai te prejudicar. Joabe guerreou as guerras de Davi. Guerreou. Mas Joabe era um cara extremamente desleal. Ele servia naquilo que ele achava que era bom, que ele concordava. O que ele não concordava, ele não fazia não. Davi deu ordem expressa para não matar Absalão e ele matou. Ele queria fazer o que interessava a ele. O nome do meu neto se chama Abner, porque o meu filho e a minha nora sabem da admiração que eu sempre tive por Abner, um homem leal, extremamente leal. Leal ao seu rei Saul até a morte, leal ao filho dele até o dia que ele se voltou contra Abner, e leal a Deus quando foi falar com Davi para unificar o reino e entregar nas mãos de Davi. Um homem leal. Deixa eu dizer algumas coisas para vocês. Vou falar de testemunho pessoal, exemplo pessoal. Uma regra da hermenêutica é: testemunho pessoal não serve como base para a doutrina. Então não estou traduzindo doutrina, não estou dizendo é assim que se deve fazer. Vou falar de práticas como a direção que Deus me deu para fazer. Por exemplo, vai ter um retiro na igreja, um acampamento, uma viagem missionária. Eu chego de púlpito, eu falo para a equipe que está organizando, deixa que hoje eu dou o aviso, tá gente, sobre o retiro. Chego aqui no púlpito. Gente, nós teremos o retiro aí, a viagem missionária ou o que for. Procura a equipe tal lá para você fazer a sua inscrição. E você que não vai, por favor, não me procure para dizer que não vai, eu não quero saber. Você não diz isso não, digo. Por quê? O retiro é para quem vai ou para quem não vai? Ah, tá. Então tá bom. E quem não vai? Eu não quero saber não. Mas pastor, que ignorância. Ignorância. Tem aqueles que gostariam muito de ir, de verdade, e não vão porque não podem. Mas tem aqueles que nada impedem, aí não querem ir, ainda desestimulam outros para não ir também, e vem com a conversa velha mole. Ô pastor, eu queria tanto ir, queria nada. Tem uns crentes que chegam assim e falam assim, ó, sai, anda, faz o que quer por aí, vai para onde quer, aí depois que vai, vem falar com o pastor. Pastor, é que eu não gosto de esconder nada do Senhor, que eu quero que meu pastor saiba de tudo da minha vida, e eu fui em tal lugar, eu fiz isso assim, viu pastor? Quero saber não. Quem fez seu angu com caroço que coma. Se queria a minha bênção, o meu sim ou o meu não, como pastor, antes, teria vindo antes. Depois que foi, quem pariu Mateu que balance. Porque às vezes vai, se embaraça, arranja problema, aí vem com o pastor, para o pastor descascar o abacaxi. Se você queria a minha bênção, a minha palavra de direção como pastor, você viria antes. Agora, eu não vou meter minha mão depois não.
É assim que funciona. Paulo diz que você nem deve receber na sua casa crente assim. Nem deve, é muito meu amigo, se eu não receber vai ficar com raiva de mim. Aí você vai abrir lá a porta da sua casa para falar mal de outros irmãos. É interessante. Pastor, mas nós estamos na graça. Amém. Eu amo a graça. A graça é tudo. Só que nós temos um pensamento, quando eu digo nós, parte da igreja, tem um pensamento, eu digo distorcido, incompleto sobre graça. Porque para muito crente a graça tem funcionado como um cheque em branco. Não, assinei aqui, filho, faz aí, você está na graça, minha graça te basta, eu cuido, eu entendo você, vou perdoar você. Aí tem crente que diz assim, graças a Deus que eu não vivi na lei, porque agora eu estou na graça, graças a Deus mesmo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, a lei comparada com a graça não é nada. A lei era o quê? Sombra. Não dá, será que dá para projetar uma sombra aqui? Dá para ver a sombra da minha mão? O que é a lei? Sombra das coisas futuras, não é assim que está escrito? A lei é sombra de quê? Da graça que haveria de vir, correto? O que é mais pesado aqui? A sombra que é a lei ou a graça que é minha mão? O que é mais pesado? Ok, vamos lá. Às vezes as pessoas acham que a lei é pesada. Ai, que bom que eu não vivi no tempo da lei. Porque no tempo da lei era pesado demais, era muito severa. A severidade da graça é infinitamente maior do que a severidade da lei. A graça é extremamente mais pesada do que a lei. Mais severa. Por quê? O que era um homicídio na lei? Matar, tirar a vida de uma pessoa. Correto? Matou é homicida. Na graça, falar mal de um irmão, aquele que fala mal do seu irmão é homicida. Nós fazemos distinção entre alguém que pega uma arma e tira a vida de alguém, e entre alguém que vai lá e fala mal de outro. Nós fazemos essa distinção, Deus não. Os dois são homicidas. Tanto faz alguém pegar uma arma, descarregar num e matar, quanto ir ali e falar mal de outra pessoa. Os dois cometeram homicídio. Isto é a graça. Bem-vindo à graça de Deus. Tem crente que é serial killer, derruba uns 5, 10 por dia, todo dia. Ah, pastor, mas isso é figurado. Não, Deus disse que é homicida mesmo. Homicida. Matou. Diante de Deus, aquela pessoa acabou de cometer um homicídio. Quem falou mal de um irmão é homicida. Lei, o que era adultério? Deitou lá com a mulher, numa relação ilícita, cometeu adultério. A graça. Olhou, pensou, preste atenção no texto. Já cometeu adultério com ela, os dois cometeram adultério, ela também. Por isso a mulher precisa ter pudor no seu vestir. E isso não tem a ver com uso e costume, não. É porque se você provocar um olhar de um homem no teu corpo e ele desejar teu corpo, a Bíblia diz que você, mulher, e o homem cometeram adultério. Já cometeu adultério com ela, é o que está escrito. Com ela. Não foi só ele que adulterou, ela também. Isto é a graça de Deus. Ai, pastor, eu pensei que era só um cheque em branco, estou de boa, posso fazer, que Deus na graça vai me liberar. Precisa ser confrontado. A ação do profeta era o confronto. A ação era confronto. Aplainar os montes e aterrar os vales. A primeira pregação do evangelho do reino de Deus não foi recebe tua vitória. Não foi recebe tua bênção. Não foi amor. Não foi
graça. A primeira pregação do reino de Deus foi: arrependei-vos. A primeira pregação é: arrependei-vos. Pergunte aí para quem está do seu lado, fala assim, ó, você já ouviu falar de um profeta, sem ministério profético, ou sem dom de profetizar? Independente, olhe para a pessoa e diga assim, ó, está aqui um, ó. Como é, pastor? A Bíblia fala sobre pessoas que têm o dom de profetizar e pessoas que têm ministério de profeta. Não vou me estender, porque eu quero usar esses últimos minutos a respeito disso. Independente de você ter o dom de profetizar, ou você ter o ministério de profeta, independente disso ou não, ter ou não, quem aqui é a igreja? Sendo igreja, você é coluna e baluarte da verdade. Então você tem uma responsabilidade profética, e você precisa cumprir essa responsabilidade profética como igreja. Às vezes essas ações começam a acontecer dentro de uma igreja. O que é que acontece? Muita gente cruza os braços, fica de lado, vê o problema, sabe o que está acontecendo e diz assim, eu quero ver se a liderança não vai fazer nada, se o pastor não vai tomar uma providência, e fica de lado. Existem situações que é só a liderança que deve tratar, mas existem situações que é você como igreja, coluna e baluarte da verdade, dentro da sua responsabilidade profética, você deve tratar imediatamente, confrontar. Às vezes eu vejo pessoas cantando ou dizendo, eu quero ser profeta para a minha geração. Quantos querem ser profeta para a sua geração? Eu quero. Quantos querem? Levanta a mão aí. Quer mesmo? O que é que um profeta faz? Como ele vive? O que ele pensa? O que ele defende? Do que ele acredita? Quais valores para ele são inegociáveis? Entenda a expressão que eu vou dizer. Tenha paciência que eu sei que você vai entender. A coisa de menor importância, não tirando o valor que isso tem, a coisa de menor importância que um profeta vai fazer é profetizar. Por quê? Mantenha seus olhos aqui. O mais importante é o que ele pensa, o que ele faz, no que ele acredita, o que ele defende, como ele vive, que valores são inegociáveis. Porque vivendo como profeta, defendendo aquilo que ele deve defender, crendo como ele deve crer, vivendo como ele deve viver, é que a sua vida vai se posicionar para que Deus possa usar. Então, se você quer ser profeta para a sua geração, importa que você viva como tal, para que vivendo como tal, você de fato possa ser profeta para a sua geração. Amém? Eu preciso colocar essas coisas aqui. Primeira coisa, põe a mão no ombro de alguém e fala assim, ei, muito importante, o ambiente que o profeta vive. Quer ser profeta para essa geração? Fala assim, o profeta vive no deserto. Esse é o habitat natural, amém? Entendo que nós estamos resumindo aqui cerca de 2 horas, então precisamos ser bem pontuais. O profeta vive no deserto. Todas as vezes na Bíblia que você encontrar um profeta vivendo no palácio, ele estará lá por uma única razão: preservação do povo. O profeta só viverá no palácio, e você encontra ele vivendo no palácio na Bíblia. Ele estará lá para preservação do povo, somente para isso. Mas mesmo estando no palácio, ele ama lá aquela região lá do deserto. Ele vira a cara lá para a banda do deserto várias vezes por dia estando no palácio. Eu creio que toda a autoridade, que tudo que Deus quis dar para a igreja, Ele já deu. Será que nós como igreja estamos cumprindo a nossa responsabilidade profética como igreja brasileira? Eu penso que parte da igreja brasileira está vivendo e amando o palácio. E eu não me refiro unicamente à estrutura, não é isso, mas às benesses do palácio. Parte da igreja tem se embriagado com aquilo que Deus deu a ela. E tem desejado e amado aqui. Teve um líder nessa nação que chegou a dizer, desfaçam as malas, o reino é aqui. De tanto que se quer que a igreja reine aqui. Aqui nós somos tão somente peregrinos e estrangeiros. Esta não é nossa pátria, portanto não devemos colocar aqui o nosso coração. Nós somos só peregrinos. É só um deserto que nós estamos atravessando. A nossa pátria ainda não é aqui. Ame, trabalhe, estude, sonhe, prospere. Só não coloque em nada disso o teu coração.
Parte da igreja brasileira está vivendo como se Jesus não fosse voltar. Como se ele não fosse voltar hoje. Voltar hoje, sim, voltar hoje. Nós temos que viver cada dia como sendo o último. Repito, planeje, trabalhe, sonhe, prospere. Só não coloque em nada disso o teu coração. Porque você não é daqui, você é do céu. A sua pátria não é a terra, a sua pátria é o céu. Você não é daqui, você é de lá, e ele virá nos buscar. Mas essa mensagem hoje é ausente dos púlpitos. Não se fala sobre a volta de Cristo. E não se prepara a igreja para encontrar com ele, mas se prepara a igreja muito bem para viver aqui e viver muito bem aqui. Eu tenho um problema quando eu faço cerimônia fúnebre de crente. Eu desejo demais estar dentro daquele caixão. Isso não é pensamento suicida, porque esse mundo está podre. E eu quero demais ir para lá, para onde ele está. E se ele dissesse assim agora: Giovanni, quer vir ou quer ficar aí e terminar a pregação? Tchau para vocês. Eu me despeço cada vez que eu saio, quando a minha esposa não viaja comigo. Eu me despeço da minha esposa e dos meus filhos, não pensando que eu vou voltar para casa. Eu me despeço como sendo a última vez que eu estou vendo eles. Me despeço sem esperar voltar para casa. Porque eu espero todos os dias que ele venha. É interessante que hoje nós temos tantos especialistas, né? E prova por A mais B que Jesus não pode vir agora, porque falta isso, falta aquilo outro. Ok, beleza. Tem uma coisinha simples na Bíblia. Ninguém sabe o dia e a hora que ele virá, que ele vem. Se ninguém sabe o dia que ele vem, diga comigo, ninguém sabe o dia que ele não vem. Ah, não? Então, como que alguém prova para mim que Jesus não vem hoje? Por que ele não vem? Quem disse? Posso fazer uma oração aqui? De olhos abertos? É uma oração. E eu faço ela sinceramente. Eu já vi crentes se benzendo enquanto eu faço a oração. De verdade. Deus, não permita que nenhum de nós passemos por essas portas hoje. Não permita que eu volte a ver meus filhos. Nenhum de nós aqui voltemos a ver nossos filhos. Não permita que nenhum de nós volte para comer a comida que nós deixamos preparada em casa. Não permita que nenhum de nós cheguemos na nossa casa hoje. Mas antes do final desse culto, vem nos buscar. Quantos podem dizer amém? Eu encurtei a oração. Irmão, nós temos que viver como sendo o último. Porque é o último. A oração mais constante no crente deve ser: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Mas parte da igreja brasileira está vivendo, amando o palácio, se embriagando com as coisas do palácio e vivendo como se Jesus não viesse buscar a sua igreja. Quantos querem ser profeta para essa geração? O profeta não coloca aqui o seu coração. Dá uma boa notícia para quem está perto de você aí. Fala assim: ei, nada do que você possui hoje é seu. Nem a roupa que você está vestindo. Ah, pastor, comprei e paguei com meu dinheiro. Meu carro eu comprei e paguei com meu dinheiro. Nada do que você possui hoje é seu. Pastor, é meu porque eu comprei e paguei. Beleza. Paga IPVA não, que tu descobre quem é o dono. Segundo a Bíblia, você só é dono daquilo que você já deu. Ajuntai tesouros lá aonde a traça não pode roer, a ferrugem não pode comer, o ladrão não pode roubar. Tudo que você acumular lá, agora é seu eternamente. Você só é dono eternamente daquilo que você já deu. Não há tempo para a gente falar sobre esses princípios do dar e receber e essas outras coisas. Tem tanta coisa retida acima de nós, que Deus quer dar, mas nós estamos impedidos de receber, porque muita crente está impedida, ele não pode receber, é dele, mas ele está impedido, porque o dar é que libera para receber. Dai e ser-vos-á dado, é o que está escrito. Aí o crente olha assim: Deus, o Senhor sabe que hoje eu não posso dar, mas quando eu tiver,
dai e ser-vos-á dado. Deus quer dar, mas o crente está impedido de receber, porque ele não libera, ele não dá primeiro. Vamos lá. Viva, mas não coloque o seu coração. Quantos querem ser profeta para essa geração? Segunda coisa importante. Diga para quem está do seu lado, fala assim, ó, o profeta não se cala diante da injustiça, nem da mentira. Às vezes está lá o fofoqueiro, está lá a pessoa lá criando problema, aí sabe o que é que muita gente faz? É meu amigo, é minha amiga, eu não quero ter problema com ela, eu não quero dizer nada, eu não quero ter problema com ele, eu não quero dizer nada, e não se posiciona. Um profeta nunca vai se calar diante da mentira. Nunca. O que é uma mentira? Vamos lá. Toca o telefone. Hoje está até mais difícil, porque o pessoal liga direto para o celular, né? Mas, filhinha, se for para a mamãe, diga que eu não estou. Vai para o inferno e quer levar a filha junto. Pastor, que exagero. Uma besteirinha dessa. Uma mentirinha de nada. O que é uma mentira? Olhe para cá, por favor. Você vai entender o que é uma mentira. A mentira é um fruto, correto? Quem é o pai da mentira? É o que está escrito, não é? Então olhe para cá, por favor. O diabo é o pai e o fruto gerado é a mentira, correto? Mantenha os olhos aqui, para você entender. Então vamos lá. Se o pai é o diabo, mantenha os olhos aqui. Com quem ele coabitou para gerar um fruto chamado mentira? Ele não gera ela sozinho, não. Ele precisa ter, eu vou usar a expressão relações. Ele precisa ter relações com alguém para poder gerar um fruto. O pai é o diabo. O fruto gerado é a mentira. Mas com quem o diabo coabitou para gerar uma mentira? Antes de continuar sobre a mentira, eu preciso falar sobre a verdade. O que é a verdade? Foi a pergunta de Pilatos para Jesus. Não vou entrar na questão filosófica. A verdade não é uma ideia, um conceito filosófico. A verdade não é o conhecimento sobre um fato somente. Mas a verdade é uma pessoa. Amém? A verdade é uma pessoa. Essa pessoa tem nome. Como se chama a pessoa da verdade? Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então não é que a verdade está em Jesus, nem que Jesus está na verdade. Ele é a verdade. Aonde estiver a verdade, Ele está ali, porque Ele é a própria verdade. Eu creio firmemente que mesmo entre muçulmanos radicais, quando eles falam a verdade entre eles, a verdade presente está entre eles. A pessoa da verdade está lá, porque a pessoa da verdade é Jesus. Ele é a verdade. E aonde estiver a verdade é a pessoa de Cristo. Qualquer pessoa, crente ou não crente, se ela falou a verdade está ali presente entre eles. É uma pessoa. Olhe para cá. Só pode criar uma mentira quem conhece a verdade sobre o fato ou sobre alguém. Alguém pode repassar uma mentira sem saber que era mentira ou sabendo. Mas gerar uma mentira só pode produzir uma mentira quem sabe qual é o fato, quem sabe qual é a verdade sobre aquilo. A pessoa sabe qual é a verdade, mas ela opta por não falar a verdade e ela cria uma mentira sobre aquele fato ou sobre alguém, correto? Só pode gerar uma mentira quem sabe qual é a verdade. Alguém pode repassar uma mentira sem saber que era mentira, ou mesmo sabendo que é mentira e mesmo assim levar adiante. Mas criar a mentira, gerar a mentira, só pode mentir quem sabe qual é a verdade. Eu estou explicando o que é uma mentira. Olhe para cá, por favor. Então vamos lá. A mentira é um fruto. O diabo precisa coabitar com alguém para gerar esse fruto.
Só que antes de fazer isso, tem uma coisa: quem vai mentir sabe qual é a verdade. Então ela sabe qual é a verdade sobre aquele fato, sobre alguém, e ela opta por dizer para a verdade: saia daqui, vai embora, não há lugar para você aqui, eu não te quero aqui. Ela expulsa a verdade, ela nega a verdade, ela sabe qual é a verdade, mas ela quer mentir, ela vai mentir. Então ela primeiro precisa negar a verdade, dizer para a verdade: vai embora, se retire, não há lugar para você aqui. Então, ao invés de falar a verdade, ela nega a verdade, coabita com o diabo e gera uma mentira. Isso é mentir. Ninguém mente sem negar a Cristo. Ninguém mente sem negar a verdade, porque sabe qual é a verdade e opta por falar uma mentira. Isso é mentir. É dizer para a pessoa da verdade: vai embora, não há lugar para você aqui, eu não te quero aqui. Nega a verdade e então gera uma mentira cujo pai é o diabo. Isso é dizer: filhinha, diga que a mamãe não está. Agora não parece mais um exagero, né? Ninguém mente sem negar a Cristo. Ninguém mente sem negar Jesus. Ninguém. Isso é mentir. Primeiro dia de trabalho, da minha esposa no Hospital do Câncer do Estado do Ceará, a doutora Josiana, nutricionista-chefe. Está na sala, minha esposa, toca o telefone, a minha esposa vai atender. Quando ela estende a mão à doutora Josiana: dona Wanda, se for para mim, diga que eu não estou. A minha esposa tira a mão: então, doutora, peça para outra pessoa atender, porque se eu for atender, eu vou dizer que a senhora está e que a senhora não quer atender no momento. Mas sendo minha esposa, ela não disse só isso, ela abriu o sorriso e disse: eu não vou mentir e ir para o inferno só por causa da senhora. Ah, pastor, mas é trabalho. Ah, é? Naquele hospital, no setor de nutrição, tinham várias mulheres casadas que adulteravam com homens que trabalhavam também naquele hospital. E quando aquelas mulheres saíam para encontrar com o amante, o telefone da nutrição tocava, que a minha esposa estava trabalhando. Era meio mundo de gente correndo para ir atender o telefone, para a dona Wanda não pegar o telefone, porque se fosse o marido de uma mulher daquelas que estivesse ligando. Eu conheço a esposa que eu tenho. Ela não ia mentir para encobrir pecado de ninguém. Quem pariu Mateu que balance. Impossível que um crente, um homem, uma mulher, tenha como íntimo confidente, melhor amigo, uma pessoa não crente. Impossível. Se você é crente, se você é um cristão, e o seu melhor amigo, a sua melhor amiga é uma pessoa não crente, o seu farol já queimou faz tempo, a sua luz não está brilhando mais de jeito nenhum, porque as trevas jamais se unem com a luz. Se você convive passivamente, é porque você consente e se cala com os pecados que essa pessoa está aprisionada e comete, e ao invés de anunciar a salvação para ela. Impossível um crente ser melhor amigo de um descrente. Impossível. Por quê? Porque a verdade que está em você precisa se tornar inconveniente para o mundo. Vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Se você não está incomodando o mundo, se você não é uma pessoa inconveniente para o mundo, a luz de Cristo não está brilhando na sua vida. É impossível isso. Se você disser para mim: minha melhor amiga é uma pessoa não crente, eu vou dizer na lata para você: você não denuncia os pecados que ela está vivendo. Está vendo ela ir para o inferno e está cooperando com isso. Porque você sabe e age normalmente. Quantos querem ser profeta para essa geração? Um profeta vai falar a verdade. Olha para alguém do seu lado e diga assim: ei, não minta para eu saber. Porque se eu souber, eu vou lhe partir ao meio. Na verdade, em amor. Depois a gente sai, come a pizza junto, de boa. Não é nada pessoal, irmão.
Um profeta não fica preocupado em ser conivente ou conveniente para as pessoas. Ah, mas pastor, a pessoa não vai ficar gostando de mim. Eu não posso dizer nada, porque eu sei que está causando problema, está falando, está difamando, mas eu não posso. Você precisa se posicionar imediatamente. Você deve fazer isso. Você precisa fazer isso. Tem situações que é só a liderança que vai confrontar. Tem outras que é você que precisa se posicionar como igreja imediatamente. É você que tem que se posicionar. Se você presenciar alguém falando mal de um pastor, do seu pastor, da sua igreja, dos membros da sua igreja, você faz parte desse corpo, está falando contra você também. Você deve se posicionar assim imediatamente, quem quer que seja. Se a pessoa não tem aliança com a tua liderança, não serve para ter aliança com você. Como é? Se a pessoa não respeita a autoridade do teu pastor, não se submete à autoridade do teu pastor, quer esteja na igreja ou não essa pessoa. Se ela não tem aliança, não serve, não caminha debaixo da aliança do seu pastor, não serve para ter aliança com você. Tire das suas redes sociais, retire de tudo do seu celular. Ah, pastor, mas é inimizade. Jesus disse, eu vim trazer foi espada, meu filho. Se você não estiver disposto a deixar pai, mãe, por amor de mim, você não serve para mim não. Se não serve para caminhar com a tua aliança com o teu pastor, não serve para caminhar com você não. Mas eu gosto da pessoa. Eu não estou falando sobre gostar ou deixar de gostar. Eu estou dizendo de caminhar. Ter aliança, compartilhar as coisas. Ei, como é que está lá na igreja? Está tudo na bênção, maravilha. Ei, me conta, não, você quer saber? Vai falar lá com o pastor que ele te conta como é que está. Tá boa. Esse almoço vai estar tão gostoso hoje. Aleluia. Pergunte aí para quem está do seu lado. Irmão, você orou consagrando o jejum logo antes de começar? Porque... Um dia eu estou lá na porta da igreja. Sempre que eu posso, às vezes eu faço isso. Faz tempo isso, mas isso para mim é muito importante, esse exemplo, para você entender o que eu estou dizendo. Desce um irmão, eu conheço ele, o pastor dele há muitos anos. Ele está descendo do carro, estacionou o carro. Quando ele está descendo, ele vem próximo à porta. Eu estava junto à porta ali. E ele abre os braços, era um domingo. Eu conheço ele e o pastor dele há bastante tempo. Ele abre os braços, olha para mim e diz, pastor, hoje eu vim adorar a Deus com vocês. A minha paz do Senhor para ele foi, seu pastor sabe que você está aqui? Não, entre no seu carro e vá lá para a sua igreja. Porque os olhos do pastor não estão em quem chegou. Os olhos do pastor estão em quem ainda não chegou. Ah, pastor, você é um ignorante. Eu não tenho problema de você achar isso não. Nenhum. Ele entra no carro e vai. A igreja fica próxima ao estádio, lá de Fortaleza, um dos estádios, que é o principal, que é o Castelão. Dia de jogo de Ceará e Fortaleza sempre tem morte. Teve um clássico recentemente, teve morte, sempre tem morte. Das brigas de torcida. Eles apedrejam nas avenidas próximas ao estádio. E a avenida que passa na lateral aqui do estádio é o caminho para ele ir para a igreja. Semanas depois eu encontro com ele no supermercado. Foi uma cena assim um tanto quanto complicada, porque imagina dois homens, ele também é grande. A gente se vê, bate o olhar de um para o outro, no meio do corredor do supermercado, e aqueles dois marmanjos abrem o braço, e ele vem correndo na minha direção, de braços abertos, no meio do supermercado, e fica aqueles dois marmanjos abraçados e chorando. Ele me abraçou, ficamos chorando ali os dois. Não era uma cena muito interessante de ver dois cearenses abraçados assim, chorando no meio do supermercado.
Ele disse: pastor, muito obrigado por aquilo que o senhor fez. Ele disse: pastor, naquele dia estava tendo o jogo do Ceará e do Fortaleza, e muitos carros estavam sendo apedrejados, e já tinha ido muita gente ferida para os hospitais. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei tarde por causa das confusões próximas ao estádio. Já cheguei já perto do final do culto. O meu pastor estava passando mal, ele nem conseguiu pregar. Há quase 15 anos que eu estou lá, eu nunca faltei num domingo, sem avisar para ele. E o meu pastor estava achando que eu era uma das vítimas. Ele ficou tão mal que ele não conseguiu pregar, ele estava passando mal. Porque já estavam correndo as notícias de várias pessoas, inclusive em estado grave, que tinham ido para os hospitais, vítima das pedras dali, passando de carro, tinham sido apedrejados. Ele disse: pastor, e ele estava achando que eu era uma das vítimas. Ele disse: muito obrigado, porque o senhor fez aquilo comigo. Você entende? Porque eu não tenho nenhum problema de alguém chegar e dizer: ah, eu acho que você é ignorante, não tem problema com isso não. Você deve sim satisfação da sua vida ao seu pastor. O tenha em honra, o tenha em respeito. Sabe quando é que está ficando bom? Por mais acessível que ele seja, por mais simpático que ele seja, é quando você olha e mesmo assim ainda sente aquele friozinho na espinha, um friozinho na barriga, aí está bom, aí está ficando bom. Por mais acessível que ele seja. É um homem e uma mulher igual a mim e a você, porém há um peso de responsabilidade sobre sua vida. A Bíblia diz: sejam imitadores, então imitem na fé. Sejam submissos, então façam. Olha para o irmão e fala assim: ei, final de semana prolongado, todo mundo no carro, indo para a praia. Você vai entrar no carro, toca o celular. Quem, irmão? Quem? Seja crente, né? Primeiro, atenda. Não é? Você está vendo aqui que tocou. Ô, meu lindo, meu querido, eu vou precisar de vocês final de semana aqui na igreja, tá? Não se meta a besta de dizer mais nada. Olha para o povo do carro, gente, babou o negócio. É assim que funciona, irmão. De verdade. Com amor, com alegria, com prazer. É a igreja que tem que criar uma muralha em volta dos seus pastores. Pastor é gente. Se eu não fosse pastor, eu era crente, irmão. Eu ia ser crente. Mas pastor é crente também. Tem problema igual todo mundo. Não, porque você chega numa casa, quem está aí? Não, tem 2 homens e um pastor. E a gente é o quê, pelo amor de Deus? Mãe, tem 2 homens e um pastor. Submeta, ame, cuide. Proteja. Pastor tem crise. Pastor tem crise no casamento, crise de saúde, crise de existência. Tem. A gente sofre. Agora, se você perguntar assim: pastor, você quer fazer outra coisa na vida? Nunca. Se você perguntar para minha esposa, meus filhos, os discípulos que caminham comigo, eles têm a resposta na ponta da língua a esta pergunta. Qual o único projeto de vida do seu pastor? Eles vão responder na lata, cada um deles, ir para o céu e levar o maior número de pessoas que ele puder com ele. Esse é o meu único projeto de vida. Não existe plano B. Cuide do seu pastor. Hoje à noite, honre os pastores. Pastor, a pastora, a casa pastoral. Quem não estava aqui sexta-feira, nós falamos sobre isso. Eu gostaria que hoje à noite vocês honrassem seus pastores com algo que te custe, com algo que seja de valor para você. Existem coisas que têm preço, coisas que têm valor. O que tem valor não tem preço. Pastorear não tem preço, é algo de valor. Então, hoje à noite eu gostaria que você honrasse seus pastores com algo que seja de valor para você. Eu não gostaria que você viesse de mãos vazias. Eu vou te dar a oportunidade para você fazer isso.
Eu gostaria que você dedicasse um tempo hoje. Sabe o que eu acho interessante? Às vezes pessoas que vão estar aqui hoje à noite, que nem estiveram sexta, não estiveram hoje. Eu começo de uma forma muito interessante hoje à noite. Por quê? Porque a gente pega a primeira, aqueles que não veio. Pego mesmo. E eu falo sério. Eu vou dizer para eles que eles estão errados, vou dizer para eles nunca mais fazer isso na vida. A igreja fazer uma programação e eles não aparecer. Falo mesmo, nenhum problema. Em amor, com compaixão, mas falo. Está errado mesmo? Mas vamos lá. E às vezes tem pessoas que não estavam em nenhuma das programações. Recentemente estava numa igreja, e aí uma jovem chegou e disse: pastor, eu queria tanto honrar minha pastora. Deus pediu um negócio aqui, eu não sei o que é que eu faço. Eu digo: o que foi, filho? Pastor, Deus pediu minha sandália aqui para eu dar para a pastora. Eu vou ficar descalço. Eu digo: sim, fica. Mas pastor, o meu número não é nem o da pastora. Não tem a ver com a necessidade de quem vai receber. Para a necessidade existe a misericórdia. A honra, a Bíblia trata por merecimento. Os que presidirem bem são merecedores de dupla honra. Não tem a ver com suprir uma necessidade. Às vezes vai suprir, às vezes não tem a ver com a necessidade. Tem a ver com algo que Deus pede a você. Primeiro, Deus nunca vai te pedir o que Ele mesmo não tenha te dado. Agora, depois que Ele pediu, você já perdeu. Se você vai entregar ou não, problema seu sempre sai da sua mão. Eu não me refiro sobre a noite, me refiro sobre sua vida. Todas as vezes que Deus te pede alguma coisa, você já perdeu. Perdeu nesse sentido, vai ter que sair da sua vida. Se você vai entregar o que Deus te pediu ou não, de alguma maneira aquilo ali vai sair. Mas Deus só te pede o que Ele mesmo te deu. Fique de pé um instante. Passamos um pouco. Sexta-feira, eu fiquei muito feliz, irmão, de estar aqui. Realmente, como eu disse para os irmãos na sexta, eu não poderia estar. Não poderia. Por falta de tempo mesmo. Por falta de tempo. Mas eu entendi em Deus que eu precisaria estar. Encontrei um ambiente espiritual muito pesado aqui na sexta-feira, na primeira metade do que nós estávamos compartilhando. Estava tenso o negócio. Depois o céu se rasgou e foi bênção. E terminou bem. Mas eu entendo que era um tempo muito precioso. E estou feliz de estar aqui. Primeiro porque eu vejo vocês absorvendo. Então, me perdoem. Por extrapolar às vezes o horário, tem tantas coisas que a gente precisava ainda compartilhar, mas é porque eu tenho que estar puxando aquelas que eu entendo que serão úteis e funcionais na vida de vocês como igreja. Amei o coração do pastor de vocês, amei o coração dele, vi muita excelência em tudo que vocês fazem, vi excelência, um desejo de fazer as coisas bem feito, e isso é muito bom. Só não esqueçam nunca que antes de ser instituição nós somos um corpo. Nós precisamos ser corpo. Um mais feio, outro mais bonito, né? Mas a gente precisa tanto um do outro. Tanto. Então, sejam um corpo. Cuide de quem precisa ser cuidado, carregue nos braços quando for preciso. Estenda a mão na direção do seu pastor mais uma vez. Diga: pastor, tenha paciência comigo. Me ajude. Quando for preciso, pastor, me bote até no colo. Mas, pastor, quando precisar, desça a vara no meu lombo. Acabe com a minha raça, porque eu quero é ir para o céu. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe vocês. Pastor.